2024. George W. Bush começou, George Herbert Walker Bush, 1988. Pessoal, 2024 menos 1988, certo? 36. Tá? 36. Pessoal, 36 anos da história política dos Estados Unidos da América. 1988, 2024. Pessoal, tirando esse buraquinho de 8 anos aqui do Barack Obama, que é um ponto fora da curva, tá? 8 anos. Então, 36 menos 8 dá 28. Significa que durante 28 anos, os Estados Unidos da América foram governados por duas famílias. Duas famílias. Pai, filho, marido, mulher. Se ela tivesse vencido. Então você percebe que nos Estados Unidos também, a política é extremamente oligárquica. Ela é oligárquica também. Barack Obama é um ponto fora da curva. Donald Trump é um ponto fora da curva. Ele é um outsider. É um cara que veio de fora do sistema. Certo? Você já imaginou, moçada, em 36 anos, 28, duas famílias mandando. Certo? Beleza? Então, não é essa alternância toda também de poder que a turma fala. Existe uma continuidade muito grande na política dos Estados Unidos. E boa parte do eleitorado votou contra isso. Votou contra isso. Certo? Principalmente os jovens. Muitos jovens desconfiavam dela. Não viam nela uma pessoa confiável. Certo? Quarto ponto. O eleitor deprimido do Barry Sanders. Moçada, Barry Sanders surgiu como uma onda avassaladora, o chamado socialismo democrático, uma candidatura alternativa dentro do Partido Democrata e que arrebatou milhões de corações. Eu falei para vocês naquela aula sobre a eleição dos Estados Unidos que ele não tinha um super PAC, aquele super comitê de arrecadação de empresários, ele só aceitava doação de eleitores, arrecadou mais dinheiro que a Hillary nas primárias democratas e a maioria do dinheiro dele veio dos eleitores. Mais de 6 milhões e meio de americanos deram dinheiro para a campanha dele. Agora, o problema é que os eleitores dele iam votar na Hillary Clinton? Sim, iam. Eles não iam votar em Donald Trump. Impossível que alguém que vota em Barry, estava querendo, propenso a votar em Barry Sanders, votasse em Donald Trump. O problema é que o cara estava deprimido. O cara estava deprimido porque ele queria que o Barry Sanders fosse candidato. Ele significava renovação, uma coisa nova. Você entendeu? Mas quem ganhou foi uma pessoa do establishment. Então muitos ficaram o quê? Ah, tá bom, eu voto em Hillary, mas eu não vou fazer campanha para ela. Eu não vou trabalhar como voluntário. Eu não vou chamar os outros para votarem. Como a turma fez quando o Obama foi candidato. A turma se engajou, aquele yes, we can. Aquilo ali pegou boa parte da juventude. E principalmente pelo simbolismo de ser um afrodescendente, um negro. Agora ninguém saiu de casa para se engajar na campanha dela. Certo? Por quê? Entendeu? E por último, o efeito Jesse Ventura. Pessoal, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Jesse Ventura era um lutador de MMA. O MMA não, aquele wrestling. Aqueles caras que fazem palhaçada, que sobem na corda, pulam. Tipo aquele... Hulk Hogan, aquele cara lá, entendeu? Então, esse cara, ele foi candidato a governador de Minnesota, lá atrás, acho que há mais de 20 anos, e ganhou. Um cara que era lutador, tal, ganhou. Marcelo, mas o que tem? A turma pode votar. Sim, pode, mas o que fica aparecendo, o efeito Jesse Ventura, é a mesma coisa que teve quando lá no Rio de Janeiro a turma votou no Macaco Tião. Ou então quando a turma votou no Tiririca. Certo? Com todo respeito a ele. Ou então quando a turma votou no Cacareco, aquele rinoceronte também que foi candidato a vereador, a turma foi o candidato mais votado na época. Porque lá dentro da urna, cara, ninguém está te vendo. Você pode fazer o que você quiser. Você entendeu? De repente, você quer saber de uma coisa? Eu vou tacar aqui, vamos ver no que vai dar. Pronto. Porque ali dentro, rapaz, você não tem câmera, certo? Não tem escuta, não tem nada. Você pode votar e ninguém vai fazer nada. Você pode escrever Mickey Mouse, Pato Donald e pronto. Então tem esse efeito também. O cara chega lá, você quer saber de uma coisa? Vou votar no Trump mesmo. Quantos de nós aqui, de repente, já não fizemos isso?
De repente votamos num candidato de protesto, vou votar não só por sacanagem, que seja. Então esse efeito também pegou. Então o Michael Moore coloca que essa conjunção de 5 fatores foram decisivos para a derrota da Hillary Clinton. E ele cantou a pedra 3 meses antes. Vai perder a eleição. E principalmente nesse caso aqui, ele foi profético aqui. Foi profético. Porque ela perdeu a eleição exatamente aqui. Michigan, Ohio, Pensilvânia e Wisconsin. Certo? Beleza? Para você ter uma ideia, moçada, a diferença dela para o Donald Trump na Califórnia foi de milhões de votos. Sabe quantas vezes ela pisou em Wisconsin para fazer campanha? Nenhuma. E perdeu lá. Achou que estava ganho. Perdeu. Certo? Então isso aqui foi uma pedra cantada com antecedência. Tá? E aí, vitória do Donald Trump. O que aconteceu? Protesto. Protesto, o pessoal ficou revoltado. Saiu às ruas em Nova York, não é meu presidente, Chicago, Filadélfia, certo? Denver, no Colorado. Aí, perceba que sempre nas maiores cidades. Sempre nas maiores cidades. Los Angeles, São Francisco, certo? Portland, tá? Não aos Estados Unidos fascista, não a Ku Klux Klan, não a Trump, certo? A turma saiu para protestar. E o pau quebrou. Certo? Em alguns casos. Tá? E aí eu vou colocar aqui alguns registros para vocês terem ideia do que se passou, certo? Então aqui tem um primeiro, perceba a fala desse rapaz aqui, ó. Você viu? More human beings voted in Hillary. This is unfair. Mais seres humanos votaram nela. Como que ela não é a presidenta? O cara está questionando aqui o sistema eleitoral americano. Como que o candidato mais votado não é o eleito? Certo? E ele vai até o final na argumentação. Você viu, Hillary? Você é uma advogada, vá para a Suprema Corte e questione isso. O cara está revoltado. Você vê que ele vai até o final. O cara está em Chicago, certo? Que é a terra do Barack Obama. Beleza? Esse aqui foi um caso. Ele está questionando aqui o sistema eleitoral americano. É uma pessoa, um voto. Certo? Que protestos. Isso aqui em São Francisco. Jessica? Well, things are moving very quickly here. Actually, protests spilling onto the street here. We're at 14th Street and Broadway. You can see that vehicle actually going into the crowd. And that's the organizers. They're basically getting all the people to follow them, that big truck. But you have thousands of people out here. Isso foi em Oakland, né, que é a região metropolitana de São Francisco, do outro lado da Bahia. Aqui foi um pouco mais pesado. Certo? They're expected to march for a 5th straight day to protest Donald Trump's election. Tens of thousands marched in streets across the United States on Saturday. The protests held in big cities such as Los Angeles, New York, and Chicago, as well as smaller ones, were largely peaceful. But in Portland Saturday night, it turned violent. Isso aqui foi em Portland, certo? No estado do Oregon, tá? Então lá teve explosão, violência, teve tiroteio, certo? Teve tiroteio, uma pessoa ficou ferida. Então a maioria dos protestos pode ter sido pacífica, mas teve alguma coisa que pegou também. Então a população saiu para protestar. A vitória dele, obviamente, não foi uma unanimidade. Nem poderia ser, considerando que ele não foi o candidato mais votado. A turma saiu para protestar contra isso, certo?
Beleza? Agora, perdão. Eu mostrei os vídeos para vocês. Não tem jeito, moçada, o cara foi eleito. Certo? E aí é que vem aquela questão que eu falei dos estados que o Michael Moore falou. Dá uma olhada aqui, eu sei que ficou pequenininho, eu não pude ampliar, mas é aqui, ó. Estados onde a margem de voto foi inferior a 1% dos votos. 1%. Certo? Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. 0,22%, 0,73%, 0,77%. Foi inferior a 1%. Certo? Pessoal, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Presta bem atenção. Pessoal, moçada, Michigan, são 16 delegados. Wisconsin, são 10 delegados. Pensilvânia, são 20 delegados. Certo? Se eu somar isso aqui, dá 46 delegados. Certo? Se eu passar esses 46 delegados para Hillary Clinton e tirar do Donald Trump, ela é a presidenta dos Estados Unidos. Estados onde ela perdeu por menos de 1%. Pensilvânia, Ohio, ela perdeu por mais. Agora, esses três. Se eu pegasse esses 46 delegados, onde a margem foi menor que 1%, e passasse para o lado dela, ela era a presidenta dos Estados Unidos. Então, aí, uma margem pequena, o que nós vamos fazer? Recontar os votos. Ah, Marcelo, mas peraí. Aí você está se contradizendo. Você falou agora há pouco que ela ligou para o Donald Trump, que ela felicitou o cara, que ela desejou um bom governo, que ela ia para a oposição, sei lá, e agora vai ter recontagem. Quem pediu a recontagem foi a Jill Stein, do Partido Verde. Ela pediu a recontagem. Não foi a Hillary Clinton. Ela que pediu a recontagem dos votos em Wisconsin. Certo? E aí o que aconteceu? A turma recontou os votos e a vantagem do Donald Trump aumentou. Ficou 134 votos a mais. Certo? Então, a partir do momento que isso aqui aconteceu, foram canceladas as recontagens em Michigan, certo? E na Pensilvânia. Não precisa. Não, tá certo. Tá que recontou e a vantagem dele aumentou. Então esquece, o cara ganhou, o cara é presidente dos Estados Unidos e não tem mais o que discutir. Tá ok? Beleza? Muito bem. Aí veio uma outra coisa que foi crucial na campanha e foi uma coisa que está gerando muita polêmica. Os russos hackearam a campanha americana. Como é que é, Marcelo? Exatamente. Pessoal, nós estamos vivendo num mundo em que a turma fala que a Guerra Fria acabou, tal, capitalismo, socialismo, eu também concordo, certo? Não significa, esse é um discurso muito besta, e vocês me perdoem uma opinião pessoal, de que não existe mais direita e esquerda. Existe sim. Claro que existe. Desculpa falar assim, só um analfabeto político para pensar que não. Existe direita e esquerda. Claro que existe. Agora, Guerra Fria, bipolaridade, realmente isso aí acabou. Isso não existe, certo? Mas não é para você pensar que o mundo é pacífico. Porque enquanto a gente está aqui no mundo em que você não vê as superpotências em guerra, pessoal, no espaço cibernético existe uma guerra sendo travada todos os dias entre as superpotências. Todos os dias, tá? E os americanos experimentaram um pouco disso. Um pouco disso. Tá? A campanha democrata, a campanha de Hillary Clinton foi vítima de um cyberataque durante o período eleitoral. O pessoal está colocando que os russos atacaram a campanha dela para favorecer a vitória de Donald Trump. Os russos preferem Trump. As posições dele parecem ser mais palatáveis, aceitáveis, o relacionamento para o governo russo. Certo?
Então, moçada, os russos hackearam e-mails, certo? Eles entraram dentro das comunicações do Partido Democrata. E o pior é que o governo americano, o FBI, foi avisado, mas a resposta dada foi muito pequena. O que aconteceu durante a campanha? A presidenta do Comitê Democrata Nacional, Debbie Wasserman Schultz, teve que renunciar porque teve e-mails vazados. Vários candidatos democratas foram postos, certo, no auge da campanha, silenciados por revelações de e-mails embaraçosos. Muitos candidatos foram prejudicados em estados com acusações de escândalo. Tudo isso no mundo virtual. Então os russos hackearam o Partido Democrata. Eles influenciaram na campanha. Certo? Isso é uma coisa que hoje é considerado um fato. Então, os Estados Unidos, a campanha democrata, foi vítima de um cyberataque. Parece que o governo russo inclinava, e daqui a pouco eu vou mostrar um negocinho, se inclinava a preferir o Donald Trump e procurou sabotar a campanha do Partido Democrata. Então, esse foi mais um fator de desestabilização. Agora, Trump eleito, presidente dos Estados Unidos, vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Vamos deportar 3 milhões de imigrantes. Já falou na televisão. Já falou. Vou deportar. Certo? Em outubro, ele retirou a questão dos muçulmanos. Ele falava também de monitorar os muçulmanos, restringir a entrada. Os muçulmanos, ele deu um step back. Certo? Ele deu um passinho para trás. Agora, em relação aos imigrantes ilegais, a visão dele vai ser mantida. Certo? Daqui 3 milhões, vamos deportar. Já declarou isso na televisão, certo? A questão do muro no México está mantida também, tá ok? Beleza? Lembrando que na campanha ele prometeu banir os muçulmanos e expulsar todos os imigrantes ilegais. São 11 milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos. Tá? Então essa visão dele está mantida. Logo de cara, 3 milhões. Parece ser a meta dele. Agora, reação. Empregados de empresas de tecnologia não vão ajudar. Já deixaram bem claro. Empresas como o Google, Yahoo, Verizon, certo? Apple, certo? Microsoft, não vamos ajudar. Não vamos. Não contem com a gente para isso. Para monitorar, para espionar, certo? Muçulmanos ou imigrantes. A gente não vai se prestar esse papel. Então vai haver esse tipo de retaliação também. Outra coisa. Vamos sair da parceria Transpacífico. Eu não falei que foi o discurso dele? Estamos gerando emprego fora dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos. Não, vamos trazer os empregos de volta. Então vamos sair da parceria Transpacífico. Seria uma zona de livre comércio, criada na Bacia do Pacífico, com 12 países. Então nós queremos sair para gerar emprego nos Estados Unidos da América. Está totalmente coerente com o discurso dele de campanha. Daquele pessoal das áreas industriais deprimidas, lá do Rust Belt, que votaram nele. Outra. Aí, ó, uma boa notícia. Não vamos mais derrubar regimes no Oriente Médio. De repente, isso aqui é interessante para a Rússia. Porque significa que os Estados Unidos não vão se intrometer na Síria, onde Bashar al-Assad é aliado do governo russo. É um dos maiores compradores de armamento da Rússia. Certo? Então ele pergunta, para que nós vamos gastar 6 trilhões de dólares no Oriente Médio? Esse dinheiro está fazendo falta dentro dos Estados Unidos. Nós temos que investir aqui, certo? Então essa é uma outra visão dele. Tá? Nomeações. Bom, primeiro, quem que vai cuidar do Departamento de Meio Ambiente dos Estados Unidos? É um cara que é totalmente contra a questão do acordo climático e nega a mudança climática global. Certo? Beleza? É o nosso amigo, é o cara de Oklahoma. Tá? Perdão. Scott Pruitt. Esse é o nome do cara. Encabeçou um movimento de governadores republicanos contrário às reformas ambientais propostas por Barack Obama. Então esse é o cara que vai cuidar da Agência de Meio Ambiente dos Estados Unidos da América. Para o gabinete dele, chefe de gabinete, ele nomeou um cara do establishment republicano em Washington, certo? Que é um Reince Priebus. É um cara que é da cúpula do Partido Republicano. Agora, como assessor especial, Steve Bannon. Moçada, Steve Bannon
como estrategista-chefe e conselheiro sênior. Steve Bannon, ele comanda uma publicação chamada Breitbart News, que é uma coisa que agora você vai ouvir falar, é isso aqui, ó. Ligado ao que a turma chama hoje de alt-right. O que é alt-right? Seria alternative right, uma direita alternativa. Esse é um novo termo que o pessoal está usando para uma direita que é mais conservadora, é mais o quê? Xenófoba, certo? Racista, sexista, misógina. E essa publicação tem esse perfil. Então esse é um cara que está dentro do perfil do chamado... como é que é o nome? Tea Party, aquele movimento Tea Party que surgiu dentro do Partido Republicano num determinado momento com pessoas como Sarah Palin, Michelle Bachmann, Glenn Beck, Rush Limbaugh, todos eles neocons, neoconservadores. Então esse cara é considerado um cara radical, tá? Que dentro da publicação dele já botou algumas ideias antissemitas, certo? E de supremacia branca, tá? Que é esse cara aqui. É o Steve Bannon. Vai ser assessor especial, conselheiro sênior do presidente Donald Trump. O chefe de gabinete dele vai ser o Reince Priebus. Esse aqui é uma figura tradicional do Partido Republicano. Certo? Beleza? Outra. Já escolheu o novo secretário de Estado. E quem que é o novo secretário de Estado dele? É o Chief Executive Officer da ExxonMobil, Rex Tillerson. Marcelo, o que é Chief Executive Officer? É o bambambam, é o manda-chuva. É o principal executivo da companhia. E todo mundo sabe que a ExxonMobil é a maior empresa de petróleo dos Estados Unidos da América. Então o cara escolheu um cara do setor petrolífero para ser o seu secretário de Estado, que é o mais importante cargo dentro do staff da administração federal dos Estados Unidos, abaixo do presidente e do vice-presidente. Certo? Agora, por que esse cara? Está aqui a resposta. Rex Tillerson é um cara que tem excelentes relações com Vladimir Putin, presidente russo, certo? Inclusive já foi condecorado pelo presidente Putin. E a ExxonMobil já estabeleceu parcerias, relações comerciais com empresas do setor petrolífero russo, certo? Como a Yukos, a Sibneft, a Gazprom, têm interesses dentro da Rússia. Então, o secretário de Estado responsável pela diplomacia externa americana vai ser um cara do setor petroquímico com muito boas relações, com muitas boas relações com o governo russo. Talvez isso também tenha sido interessante para o governo russo. Na vitória do Donald Trump, um ambiente menos tenso, certo? E mais voltado para o setor de petróleo, que é muito importante para a Rússia. Tá? Então, esse aqui é o futuro secretário de Estado dos Estados Unidos da América. Agora, num outro lado, já ficou muito claro que a relação pode ser tensa. Pode ser tensa. Tá? Pessoal, existe na China uma publicação chamada Global Times. Tá? É uma publicação da China, mas ela é editada em inglês, certo? E numa das últimas publicações, isso foi dia 12 de dezembro agora, eu estou no dia 16, tá? Foi dia 12, segunda-feira, dessa semana. O governo chinês soltou um editorial com isso aqui. Tá? Rapaz, e a resposta chinesa foi muito dura. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, eles colocaram com Donald Trump a possibilidade de restabelecer relações diplomáticas com Taiwan e acabar com aquela visão da China única. O que significa isso? Significa o seguinte. Pessoal, quando teve a Revolução Chinesa em 1949, Mao Tse-tung fundou a República Popular da China, que é essa China grandona que todo mundo conhece. Só que quem não gostava do comunismo fugiu para uma ilhazinha que tem ali do lado, chamada Taiwan. E ali, o nosso amigo Chiang Kai-shek criou a chamada República da China Nacionalista, que é a China capitalista que nós chamamos de Taiwan. Beleza? Muito bem. O problema é que para a China grandona, para a China comunista, o que Taiwan é? Taiwan é uma província rebelde.
A China grandona não reconhece Taiwan como país independente. Inclusive, para vocês terem uma ideia, quando a China foi admitida na ONU na década de 70 e já foi para o Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, você sabe que são 5 membros permanentes que têm poder de veto: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Quando a República Popular da China entrou na ONU, Taiwan teve que sair. Foi uma condição imposta. Dentro da ONU só existe uma China, e é a China grandona. Você entendeu? Taiwan é uma província rebelde. Então, quando os americanos colocaram, Trump deu declarações: nós podemos rever essa política de uma única China e reconhecer Taiwan. Rapaz, a resposta dos chineses já foi aqui muito dura. Dura. Eu botei esse editorial aqui para você dar uma lida. Só vou ler um dos textos aqui para vocês aqui, ó. Trump superestima a capacidade americana de dominar o mundo. Olha algum trecho aqui, ó. A China agora está bastante segura para lutar com os Estados Unidos. Certo? Beleza? Aqui, ó. Se Trump quer jogar duro, a China não vai correr do jogo. Não vai correr do jogo. Certo? Aqui, ó. Queremos a possibilidade de disciplinar essas forças por meios não pacíficos. E, se for o caso, tornar o uso da força militar uma opção real para realizar a reunificação. Está aqui, ó. A China já deixou muito claro. Se por acaso os americanos adotarem alguma política hostil aos interesses chineses em relação a Taiwan e ao Mar da China Meridional, a China considera o uso da força militar uma opção para reunificar o país e trazer Taiwan de volta. Então, se com a Rússia, por enquanto, parece que as relações estão muito bem azeitadas, certo? Num clima mais ameno, mais amigável, com a China está tenso. Com a China está tenso. Então, isso aqui poderá ser um foco de tensão muito grande durante a administração Trump. Por isso que eu botei esse editorial aqui para vocês darem uma lida, o material vai estar acessível. E aí vocês vão ver que a linguagem, em termos diplomáticos, é muito dura do governo chinês para o governo dos Estados Unidos. Certo? Beleza? Tudo bem? E agora, você tem essa nova coisa, que é essa novidade, que é um reflexo, tá, da eleição do Trump. E aí vocês me perguntam que é o novo normal, tá? Que essa aqui é um cara chamado Richard Spencer, que é um cara que é um supremacista branco e eleitor no Donald Trump. Então, este cidadão é esta figura simpática aqui. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Hail, 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 hail. Olha os caras lá. Olha lá. No one will honor us for losing gracefully. No one mourns the great crimes committed against us. For us, it is conquer or die. Para nós é conquistar ou morrer. Or perhaps we should refer to them in the original German. Lügenpresse. It's not just that they... Você viu? Eu deveria me referir a eles no original alemão. O cara é um supremacista, um neonazista, pô. E você viu aí a turma fazendo saudação. Certo? Tá aí, ó. Já é considerado normal nos Estados Unidos, o cara fazendo palestra e tal, e a saudação nazista ali. Tá? Vocês viram aqui, ó. Olha lá, ó. Hail! Hail! É isso. Esse é o ovo da serpente que está sendo chocado lá. E se você acha que é só lá, meu querido, por gentileza. Já valeria a pena ter sido executado durante todo esse período. Para nós, é uma satisfação imensa vir aqui dar essa notícia para toda a população de Ourinhos, que pode ficar tranquilo que haverá. Aí, que beleza.
Isso aí a imprensa não mostrou, né? Viva Sérgio Moro! Viva Sérgio Moro! Ei, você percebeu a diferença? Quando o estudante vai lá protestar por direitos, para você poder ter uma aposentadoria, para você ter escola pública, saúde, não fazer esse desmonte que estão fazendo aí, como é que é? É spray de pimenta, é bomba de efeito moral, é cavalaria. Agora me explica, como que esses caras conseguiram entrar dentro do plenário da Câmara? Como? Como que a polícia legislativa não fez nada aqui? Cadê o spray de pimenta? Cadê o cacetete? Cadê? E viva Sérgio Moro! Beleza, interrompendo uma sessão da Câmara dos Deputados. E para falar que é a casa do povo. E aí os caras vão lá para pedir o quê? Perdão. Aí, ó. Pega o vídeo e olha. General aqui. General aqui. General aqui, general aqui, general. Deixa eu ver se eu entendi. Você invadiu a casa do povo para pedir um general? Quantos votos que ele tem? Quantos? Entendeu? É aí que a turma pode falar mal da minha aula, você pode ser a favor, mas esse bando de fascistão aqui, ó, tudo fascista. É o ovo da serpente aqui dentro do Brasil. Está aqui. Vamos invadir o Congresso, a casa da democracia, a casa do povo, para pedir um general, para ele ir lá. Vai ter uma intervenção militar. Isso aqui é uma palhaçada. Agora, é o tipo de coisa que está sendo chocada aqui também com o beneplácito de muita gente. E perceba que aqui não tem repressão. Aqui, ó, tem repressão. E eu fico espantado de ver aqui, cara, a quantidade de negro que tem aqui. De afrodescendente. Como tem pobre aqui, ó. Nossa, aqui tem. É quem mais ganha bem no Brasil e como reclama. Mas é o ovo da serpente sendo chocado aqui também, doutor. Beleza? Então não fica achando que é só nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente também já está vivendo esse tipo de situação. Beleza? Tá ok? Moçada? Esse aí, perdão. Eu estava aqui com vocês, né, que já se tornou um novo normal, vocês viram o vídeo lá e aqui também. Tá joia? Moçada? Terminamos o ano, certo? 2016, que vocês me perdoem, foi horrível. Um ano que eu quero esquecer, muito triste. Só que não vai dar por quê? Porque 2017 vem aí, doutor. Se prepara, porque o bicho vai pegar. Infelizmente, agora eu vou falar mesmo. Infelizmente, enquanto a gente não for para o voto e deixar um governo legítimo, dar o rumo que o povo desse país acha que ele merece ter, meu querido, nós vamos estar comendo o pão que o diabo amassou com esse ilegítimo golpista lá em Brasília. Desculpa aí, todo mundo sabe que é o meu pensamento, falei. Mas é o mesmo sentimento que aquele carinha lá dos Estados Unidos tem. Como é que pode o cara mais votado, a pessoa mais votada pelo povo, não ser a presidenta? Complicado. Mas a gente quis falar da vitória do Donald Trump, as implicações que tem, tá tudo aí. Desejo para vocês um maravilhoso final de ano. Passe bem o Natal com a sua família. Lembrando que Natal não é Papai Noel. O aniversariante é aquele outro. Só que ninguém fala nele. Vamos lembrar um pouco dele e tomara que a gente tenha um pouco de luz para que em 2017 a gente consiga dar um rumo melhor para o nosso país e para as nossas vidas. Não esqueçamos que isso também depende de nós. Depende de nós, tá? Um grande abraço, um grande e fraterno abraço a todos. Fiquem com Deus e um bom final de ano. Aquele abraço. Clique like.